Fala pessoal, beleza? Giba mais uma vez aqui e hoje, para apresentar um jogo super especial, aproveitando aí o episódio 200, que assim como o episódio número 100, que foi um dia de chaves, que eu fiz, eu aproveitei para chegar a esse episódio 200 para mostrar como é que se joga o jogo Pepe, já tirei a vela! Que é um jogo aí que foi baseado exatamente no episódio aí da troca de cérebros, onde tem o cientista maluco aí que ele inventa a máquina de transplante de cérebros, Um episódio bem legal. Se você não conhece, assiste, para você até entender melhor, aqui as nuances do jogo, mas, não impede de você jogar o jogo sem ter assistido, certo? É um jogo aí para 2 a 5 jogadores, um jogo bem legal aí, dá para jogar com criança, dá para jogar com a família, com os amigos. Ele é bem legal e bem divertido, Quero até agradecer aí a Corby Toys, porque eu comprei esse exemplar aqui na pré-venda e tiveram alguns problemas aí de impressão das cartas, com tonalidades dos versos diferentes, cartas com tamanhos diferentes. E aí, entrando em contato com a Corby Toys, eles me enviaram as cartas corrigidas, todas as cartas do mesmo tamanho. Então, aí deu para jogar do jeito certo, porque com cartas de tamanho diferente, fica fácil de você marcar quais são essas cartas. E agradecer também demais o Nordan, que é o criador do jogo. Eu sinceramente nem sabia que ele era brasileiro, depois procurando que eu vi pela internet, e aí eu assisti alguns vídeos antes de ler o manual, Confesso que eu achei um pouco confuso. Aí eu procurei, vi que encontrei o contato dele no Instagram, mandei uma mensagem para ele perguntando se ele sabia de alguém, que tivesse feito um vídeo, alguém explicando o jogo, e ele falou que em 15 minutos ele conseguia me explicar. E aí a gente marcou no fim do dia, fiz uma chamada de vídeo com ele, ele me explicou passo a passo como que se joga. Eu acabei depois lendo o manual, tive outras dúvidas, acabei anotando, mandei para ele pelo WhatsApp e ele me respondeu, esclarecendo todas as dúvidas. Então, brigadão aí, no coração do Chapolin Colorado, tirou minhas dúvidas, e eu espero, que vocês gostem aí do vídeo, gostem do jogo, Então fica aí para aprender como é que se joga o Pepe, já tirei a vela! Bom, esse aí é o conteúdo do jogo Chapolin Colorado em Pepe, já tirei a vela. Então, basicamente, ele é composto de cartas. Temos também aqui 4 peças aqui com as velas e as portas, que são utilizadas. Temos também aqui os bonequinhos, também chamados de meeples, de alguns personagens, Sendo que temos cartas de tamanhos diferentes. Temos essas cartas maiores aqui, que são as salas. Temos cartas também do Chapolin Colorado, temos cartas do tirolês, temos cartas aqui, dos personagens, Chapolin, Tirolês, Dr. Outro, temos aqui o Dr. Jaime, Dr. Inocêncio, Doutora Rosa, Dr. Zenon e Dr. Federico. Além aqui também das cartas de projeto, temos aqui as cartas de ação, contendo diversas ações que eu vou mostrar durante a explicação. Temos aqui a carta do Pepe e a carta do Chapolin. Que mais? Temos aqui também uma carta que ela
tem o resumo aqui das ações, né? Frente e verso. É uma carta de apoio. E para quem comprou o jogo na pré-venda, que foi o meu caso, né? Veio aqui um cartão do Chapolin, né? Cartão postal, escrito aqui Pepe Já Tirei a Vela, com o desenho aqui do tirolês, México 1974. Vem também na pré-venda essa mini expansão aqui, do Dado da Nobreza, que também eu vou explicar como é que funciona. Dentro da caixa vem também esse pequeno encarte, digamos assim, né, dentro da caixa, para quem comprou na pré-venda. E também, né, o que aconteceu, na verdade, as cartas que vieram na caixa foram essas aqui, só que elas tiveram alguns problemas, né, de tamanho, diferença de tamanho, diferença na tonalidade das cartas. Nem, por exemplo, aqui essas cartas de ação, elas deveriam ter todas o mesmo tamanho. E essas aqui da esquerda, elas são menores do que essa. Então, né, nem tem como jogar. Tem essas outras cartas aqui também. Né, tem uma do Chapolin aqui, que ela é maior do que as outras. Então, enfim, eu entrei em contato com a Corby Toys, porque eu tinha visto que uma pessoa comentou no vídeo que eles estavam enviando as cartas corretas. Então, quero até agradecer aí a Corby Toys por ter me enviado as cartas todas do mesmo tamanho agora, né? E quanto também a diferença de tonalidade melhorou, né? Mas ainda existe uma pequena diferença em algumas cartas, mas enfim, né? E temos também o manual de regras, que no caso da pré-venda é num material de um papel mais duro. Eu sei que na versão que estão vendendo agora é um papel mais fino, né? Então é bem ilustrado, né? Muito bem feito. E aí na parte da frente tem os meeples aqui de frente e atrás tem eles de costas, né? E aqui tem a foto aqui do Nordan, o criador do jogo. Esse aí é o conteúdo da caixa do Pepe Já Tirei a Vela. Bom, e como sempre eu costumo fazer aqui no canal, eu indico a utilização dos plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves. E aqui, para o caso do jogo Pepe Já Tirei a Vela, são utilizados plastiquinhos aqui no tamanho padrão, de 63 por 88 milímetros. E aqui para o jogo, ao todo, pelo menos para mim, aqui vieram 96 cartas, sendo que dessas tem 8 aqui que teoricamente você não precisa embaralhar, tá? Mas é bom para de repente você proteger para ficar no mesmo padrão. Então seriam 88 cartas que você vai toda hora ficar embaralhando, e cada conjunto costuma vir com 100 unidades. Então tem até uma sobra aí para se de repente acontecer de rasgar em plastiquinhos, você tem para reposição. E até aproveitando aqui para mostrar o verso das cartas, né? O verso das cartas de ação do tirolês, as cartas de ação dos cientistas, aqui tem os projetos e aqui tem, né, as cartas dos personagens, tá? Além das cartas do Chapolin Colorado. E aqui eu coloquei
um plastiquinho aqui como exemplo, mas por conta aí do reflexo, eu vou explicar sem o plastiquinho, mas eu indico aí para proteger as cartas e para você embaralhar, beleza? Então fica aí a dica do Giba. Bom, vamos então aprender como é que se joga o Pepe Já Tirei a Vela. Então, antes de tudo, né, qual que é o objetivo do jogo? O objetivo é você ser o primeiro jogador a chegar até a sala final com a quantidade correta de projetos, e também outra maneira de você ganhar é se todos os outros forem eliminados pelas marretadas do Chapolin Colorado e você for o último a sobrar no jogo, tá? Essas são as duas possibilidades. Antes de tudo, nós temos que fazer a preparação do jogo. Então, como que é a preparação? Primeiro a gente tem que separar aqui todas as cartas, né? E começar posicionando as 5 salas de cenário, que são essas cartas maiores aqui. Então eu vou afastar essas outras cartas daqui, para a gente fazer bem aqui no centro a parte dos cenários. Então primeiro a gente coloca a sala inicial, que tem esse triângulo aqui embaixo. Logo, né, eu coloquei a nomeação aqui de cada uma delas. Então colocou a sala inicial, vem uma porta aqui. E essa representação da porta dessa maneira aqui significa que ela está fechada, né? Porque os jogadores vão vir aqui da esquerda para a direita, e para abrir a porta você gira assim, tá? Então primeiro a sala inicial, depois a gente vem aqui com a sala de reunião, que tem aqui o símbolo do café. Então sala de reunião, vem outra porta que vai ficar fechada. A terceira sala é a sala de troca de cérebros, que é esta daqui, tem o símbolo do cérebro. Depois a gente coloca outra porta fechada aqui. Vem a sala do baú. A última porta e finalmente a sala final. Certo? Aqui nós temos a carta de apoio com todos os símbolos, né, que eu vou explicar no decorrer do jogo o que é que cada um serve. Então vou deixar, vamos ver, que não vai aparecer, né? Vou deixar aqui em cima a nossa carta de apoio. Tá? Então essa é a configuração padrão, né? Se você está começando, assim, as primeiras partidas é bom deixar nessa configuração mesmo. Mais para frente você pode pegar essas 3 aqui do meio, embaralhar e sortear, tá? Mas por enquanto, né, o que é sugerido no manual é colocar nessa sequência, e eles falam que após, né, partidas futuras aí você pode embaralhar as 3 do meio. Aí o próximo passo é pegar o baralho de ação dos cientistas, que é esse aqui, que tem a roupa, né, aqui com a gravata, e nós temos que separar a carta Não Contavam com Minha Astúcia, que é essa do Chapolin, deixa de lado por enquanto, e a carta também do Pepe, deixa aqui de lado, e aí nós vamos embaralhar as cartas, distribuir 3 para cada jogador. Tá, vou fazer uma simulação aqui, como se fosse um jogador aqui à esquerda, um jogador aqui em cima, o B, e um jogador aqui à direita, o C. Então, teria que entregar 3 cartas para cada um. Então, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.
certo? Então, entregamos 3 para cada jogador. Aí a gente vai colocar a carta do Pepe, né, de volta no baralho e vamos embaralhar novamente com o Pepe aqui dentro. Após isso, nós vamos dividir o baralho em 2, né? Não precisa contar exatamente assim, né? Coloca um do lado do outro aqui, ó, tá ao meio. E a gente pega um deles aqui e vai colocar a carta de astúcia, que é a carta do Chapolin, mais ou menos aqui também no meio, né? Então você põe aqui mais ou menos no meio, ó, aqui assim, ó. Coloca a carta do Chapolin. Ele está no meio desse monte. E agora a gente pega esse monte e coloca aqui em cima. Então a gente sabe que o Chapolin vai sair mais ou menos aqui, sei lá, com umas 15 cartas, né? E aí o que a gente faz? A gente coloca as cartas de cientista aqui à direita da sala final. Então, carta de ação dos cientistas. Próximo passo é embaralhar as cartas de ação do Chapolin Colorado. E nós vamos colocar o baralho aqui à esquerda da sala inicial. Então, essas são as cartas de ação do Chapolin Colorado. E aí a gente vai pegar o Meeple, né, o bonequinho do Chapolin, e nós vamos colocar aqui em cima do baralho. Vamos pegar aqui as cartas de tirolês e vamos embaralhá-las. E vamos colocar aqui na parte de cima da sala de troca de cérebros. E vamos pegar o Meeple aqui do tirolês e colocar aqui na sala. Eu costumo colocar aqui na almofadinha. Aí temos aqui as cartas de projeto, e aí nós vamos ter que separar de acordo com o número de jogadores. Como são 3 jogadores, né, A, B e C, nós temos que separar aqui 3 cartas de cérebro. Então 1, 2, 3. São 3 cartas de carro. 1, 2, 3. E 3 cartas de cadeira. Além de uma carta do sistema de segurança, que é essa luva aqui. O resto a gente pode guardar na caixa. Tá? Então nós temos aqui a cadeira que tem um encosto para frente. É uma das invenções aí do cientista maluco. O outro é o carro que não usa combustível, mas só anda em ladeiras. Tem aqui o Fusquinha. E temos aqui a máquina de troca de cérebros como terceira invenção. Então, nós temos aqui as 10 cartas, né? 3 mais 3 mais 3 mais 1. E aí o que a gente vai fazer é embaralhar todas essas cartas aqui e nós vamos distribuir entre as 3 salas centrais aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí o que é sugerido no manual é que essa carta restante fique aqui na última sala, que é a sala do baú. Agora o próximo passo é cada jogador escolher qual que vai ser o seu cientista. Então nós temos, né, aqui as cartas de personagem. Aí faltou eu colocar aqui a identificação das cartas de ação do tirolês. E aqui no meio nós temos as cartas de projetos. Então temos 5 personagens. Vamos supor que o jogador A vai ser aqui, vamos ver, o Dr. Inocêncio. Então ele pega aqui a carta de personagem dele. B, vamos fazer a Dona Rosa aqui. Então Dona Rosa, vamos deixar aqui em cima. E o C
a gente vai colocar como sendo o Federico, que é o branquinho aqui. Os demais a gente pode guardar na caixa, tanto o Meeple quanto as cartas de personagem. E aí eles posicionam os seus Meeples aqui na sala inicial. E por fim, nós vamos separar aqui as 3 cartas de personagens especiais, né? Que é o Chapolin, o Tirolês e o Dr. Outro. Então vamos colocar aqui à esquerda do Chapolin. Né? São as cartas de personagens especiais. Né? Podia ter colocado como especiais aqui, mas tudo bem. E aí, pronto, o jogo já está com a preparação feita, agora é só começar. Então, para começar, tem que decidir quem que é o jogador que vai começar. Né? Aqui no manual não diz nada, né? O que o Noran sugeriu quando eu conversei com ele é que o último que tiver assistido um episódio de Chapolin Colorado seja o primeiro a começar. Né? Mas você pode fazer por sorteio, por escolha do grupo, do jeito que você quiser. E aí segue no sentido horário, certo? E aí como que funciona basicamente o jogo, né? Conforme eu falei, né, você tem que chegar aqui na sala final com a quantidade de projetos fixada aí, dependendo da quantidade de jogadores, né? Então, por exemplo, se você vai jogar de 3 a 5 jogadores, você tem que chegar aqui no fim de jogo ou com 2 projetos iguais ou com 3 projetos em qualquer combinação, ou seja, pode ter 3 projetos iguais, 2 iguais e um diferente, né? Ou os 3 diferentes, além dos 2 iguais, né? E se você estiver jogando em 2 jogadores, você tem que ter 3 projetos iguais. Tá? Então, no nosso caso aqui, 3 jogadores, você tem que chegar com o seu Meeple aqui, né, tendo 2 iguais ou 3 iguais, ou 3 diferentes, ou 2 iguais e um diferente. Outra maneira, como eu falei, é você sobreviver às marretadas do Chapolin Colorado. Se você for o último, né, a ficar no tabuleiro, sendo todos os outros eliminados, você ganha o jogo. E aí, como que procede? Toda rodada, os jogadores eles têm direito a fazer 3 ações, sendo que você pode, né, comprar uma carta ou usar uma carta. Comprar uma carta, você pode comprar ou cartas de ação dos cientistas ou cartas aqui de projetos. Para comprar essas cartas de projetos, você tem que estar, né, na respectiva sala. Então, se você quer comprar essas cartas, seu Meeple tem que estar aqui nessa sala. Quer comprar dessa nessa sala, se quer comprar dessa nessa sala. Carta de cientista você pode comprar independente do lugar que você tem. Então, você sempre vai consumir uma ação quando você compra cartas. A não ser, no caso da carta de projetos, que quando você compra a primeira carta, você vai gastar uma ação, mas se você comprar a segunda, você gasta 2 ações. Então não é possível, não tem como você comprar 3 cartas de projetos usando as 3 ações. E aí os jogadores eles começaram com 3 cartas de ação nas mãos, né? Eles podem ficar no máximo com 5 dessas cartas nas mãos. Se ele já tiver com 5 e quiser comprar outra, primeiro ele tem que descartar, e a gente faz um monte de descartes aqui próximo, né? Por exemplo, vamos fazer aqui embaixo, ou aqui do lado, né? Tem espaço aqui, né? No vídeo tem. A gente faz, por exemplo, aqui o descarte. Mesma coisa, descarte aqui das cartas de Chapolin, a gente pode fazer aqui embaixo. Carta de tirolesa, a gente pode fazer o descarte aqui ao lado, tá? Então, tá com 5 cartas, que é carta de cientista, você tem que descartar primeiro uma e comprar outra. No caso das cartas de projeto, né, você pode ter
no máximo 3 cartas, e não contam com as 5 de ação. São cartas independentes, né? Essa aqui vai ficar na sua mão, essas aqui você pode deixar, né, aqui na mesa ao seu lado. E aí, com as cartas de projeto, em vez de você primeiro descartar para você comprar, você pode comprar, olhar, né? Se você já tiver com 3, que é o máximo, você pode olhar e depois descartar aquela que você não quer. E aí, se você descartou uma carta de projeto, você, né, vai descartar exatamente na mesma pilha que você pegou e você já embaralha imediatamente essa carta que você descartou com as demais. Agora, o que pode acontecer é de, na hora de você comprar uma carta de projeto, vir aqui a carta do sistema de segurança. E aí o que acontece, né? Automaticamente seu turno acaba, né? Você vai embaralhar essa carta de novo aqui no mesmo monte e vai passar a vez para o próximo jogador em sentido horário. Essa foi a ação de você comprar cartas, e aí outra ação que você pode fazer é a de usar uma carta. Então, por exemplo, vamos supor aqui que é o jogador A, ele tem aqui a carta com alguns ícones, né? Ícones estes que também estão apresentados aqui na carta de apoio. Então, para você comprar, né, para você usar as cartas, tem o símbolo aqui de abrir ou fechar porta, tem aqui as pegadas para você andar para uma sala adjacente, tem a mãozinha com uma seta que você pode empurrar, né, um jogador, ou tem também aqui o ícone aqui de um bandido para você roubar um projeto de um jogador. Tá? Então tem cartas que tem apenas um símbolo, por exemplo esse aqui de abrir e fechar portas, e tem outros que tem mais de um símbolo. E aí quando tem mais de um símbolo, você tem que escolher um dos dois, você não pode executar os dois símbolos, né? Inclusive aqui, não sei se vai focar, tem o símbolo e tem essas setinhas aqui, nos dois sentidos. Então, no caso aqui de roubar e também no caso de empurrar, eu vou pegar um exemplo aqui, vamos ver quem mais aqui tem carta aqui de roubar. Eu vou deixar aberto para facilitar. Roubar, ninguém tem a de empurrar? Eu vou pegar aqui então. Então, a carta de empurrar tem também aqui esse simbolinho, né, com as duas setas, que o que isso significa? Que quando um jogador rouba um projeto de outro ou empurra um outro jogador, se o outro jogador quiser evitar isso, ele pode usar uma carta da mão dele com o mesmo símbolo, que aí vai anular. E aí o outro jogador, se ele tiver uma outra, ele pode jogar de novo e vai ficar nesse rouba, não rouba, empurra, não empurra, até que se resolva, né, com a quantidade de cartas dos jogadores. Tá? Então, por isso que tem essas setinhas aqui apontando para os dois lados. Então o jogador pode abrir ou fechar qualquer porta, ou seja, aqui está fechado. Se ele usar uma ação de abrir, ele faz isso. Se ele usar uma ação de fechar, ele faz isso aqui. Andar, a porta tem que estar aberta, então ele pode vir para cá ou para cá, dependendo, né, da escolha dele. Por exemplo, se estiver aqui em uma com as duas portas abertas, ele pode ou vir para cá, usando uma ação, ou vir para cá, usando outra ação. E aí, se ele tiver mais de uma carta na mão de andar, por exemplo, aqui esse jogador tem duas, ele pode usar com uma ação só as duas cartas. Tá? Não vai consumir duas ações. E aí tem o maisinho aqui,
não sei se vai focar, né? Tem um maisinho do lado da pegada, que aí seria uma ação de correr. Então, se você tiver 3, 4 cartas até na mão e quiser usar todas, por exemplo, se ele tiver aqui, ó, ele pode usar as 2 cartas, consumindo apenas uma ação e andar 2 vezes, tá? Que é a ação de correr. Se ele usar roubar um projeto, ele vai escolher um jogador e vai roubar o projeto. Então vamos supor que esse jogador aqui tenha 2 projetos, ele usa uma ação, né, descarta a carta aqui ao lado do monte de compras, ele olha os projetos do jogador, escolhe uma, devolve a outra e fica com ele o projeto, tá? Então tem essa opção de roubar e a opção de empurrar. Se tiverem esses 2 jogadores aqui, por exemplo, ele usar uma carta de empurrar, que era, por exemplo, essa aqui, né? Vamos supor que é o turno aqui do Federico. Então, vamos supor que estão os 3 aqui, ele escolhe, por exemplo, empurrar o jogador para cá. Tá? E aí depende muito da estratégia do jogador, tentar afastar o jogador da sala final, roubar projetos, né, para garantir que se ele chegar na sala final ele não tem a quantidade correta de projetos. Então você tem que fazer todo esse estudo, né, de fechar porta, abrir porta, empurrar jogador, roubar carta de projeto, tá? Então essas são as ações possíveis que os jogadores podem fazer. E aí, no caso de você abrir ou fechar portas, você pode abrir ou fechar qualquer porta. Então, por exemplo, se for a vez aqui do nosso amigo o Federico, né, o branquinho, se ele quiser abrir uma porta, ele pode abrir até essa última aqui. Por quê? Porque conforme lá no episódio, ele grita, o Pepe, já tirei a vela. Então, independente da distância, né, consegue abrir a porta. Então, isso também em algumas ocasiões é muito útil, porque às vezes o jogador já está quase para sair aqui, e você consegue, né, retardar um pouco a saída dele, fechando portas meio que à distância, né? Então, é possível fazer isso. E sempre que você usa a carta, ela vem aqui para a pilha de descartes. Lembrando também, né, que para o fato, né, da ação de empurrar, as portas, né, você tem que empurrar para um lugar onde a porta esteja aberta, né, do mesmo jeito que para andar a porta tem que estar aberta, para você empurrar também a porta precisa ter pelo menos uma porta aberta e você empurra nesse sentido. E aí o jogo vai acontecendo e por enquanto o Chapolin Colorado está fora aqui. Por quê? Porque ele ainda não saiu aqui nas cartas de ação dos cientistas. Então os jogadores vão comprando, né? Vão comprando. Aí, né, no caso aqui, saiu primeiro o Pepe. Então eu já vou até aproveitar para dizer o que é que faz o Pepe. Né? Quando ele aparece, o jogador que comprou tem que mostrar que é o Pepe. E aí, né, todos os jogadores que estiverem na mesma sala do que ele, né, então vamos supor que quem comprou foi aqui o nosso amigo Inocêncio, né, que é o jogador número A. Então ele está aqui na sala de reunião, junto está a doutora Rosa. Então todos os jogadores que estão na mesma sala, né, do que o jogador que comprou, eles vão ter que descartar uma carta de projeto. Então vamos supor que ela tinha 1 e ele tinha 1. Tá? Então esses jogadores vão ter que descartar para essa sala em que eles estão um projeto e aí embaralha aqui os projetos. Tá. E se acontecer de sair o Pepe quando um jogador está, por exemplo, aqui na sala inicial ou na sala final,
né, o que acontece é que em vez de você colocar as cartas de projeto nessas salas centrais, você vai criar um monte aqui na sala final, inicial, por exemplo, né? Se for esse aqui que pegou a carta do Pepe, né, e a Rosa também estivesse aqui, eles descartam numa nova pilha aqui na sala inicial e vale o mesmo para a sala final. E aí a carta do Pepe vem aqui para o descarte. E aí, continuando, né, a gente vai comprando, né, os jogadores vão pegando as cartas de ação e, né, dá a impressão de que demora, mas no jogo aqui, às vezes rapidinho ele aparece. Então, chegou aqui o Chapolin Colorado, o que acontece? Ele entra aqui na sala inicial, tá? Essa é a primeira ação do Chapolin. Ele não faz mais nada. Primeiro, ele simplesmente entra aqui e essa carta fica, por enquanto, aqui em algum lugar da mesa, aguardando o próximo turno. Tá, então, a partir de agora, né, após o turno de cada jogador, o Chapolin vai jogar. Tá? E aí o Chapolin Colorado, ele realiza uma entre 3 ações possíveis, né, com uma ordem de prioridade, sendo que a primeira é de atacar alguém, né, a segunda é de andar e a terceira é de abrir porta. Tá, o Chapolin, ele não fecha a porta, né, quando ele está jogando sozinho aqui, que a gente chama de modo autômato, né, sempre depois de um jogador, ele joga nesse modo autômato e faz uma dessas 3 ações nessa sequência: atacar, andar ou abrir porta. Ou seja, no modo autômato, os jogadores eles não vão escolher essas ações do Chapolin, né? É nessa ordem que tem que respeitar conforme for possível. E aí a primeira é a ação de atacar. Então vamos supor, né, por enquanto ele entrou, jogou aqui o nosso amigo Inocêncio, tal. Antes do próximo jogador, o Chapolin vai entrar em ação. Então, no caso, tem esses 2 jogadores aqui, né? Vamos supor que foi a vez dele anteriormente. Quando chega o Chapolin Colorado, ele vai atacar alguém que esteja na sala. A prioridade é sempre daquele que jogou o último turno. Mas como ele está longe do Chapolin Colorado, o próximo a ser atacado é aquele que está, né, a seguir no sentido horário, que no caso é a doutora Rosa. Então, jogou aqui o Federico, o Inocêncio, ele não pode ser alvo, ela recebe uma marretada, né, se sair a carta do Chapolin Colorado. Então, a primeira coisa a fazer é revelar a carta aqui, e pode sair a marreta ou, né, existem apenas 2 cartas de eu vou, né? Nos episódios do Chapolin ele costuma fazer o eu vou, né? Tem até aqui o simbolinho dele. Se sair esse aqui, esse símbolo, o jogador não recebe a marretada. Agora a probabilidade é muito grande de sair uma marreta. Então abriu aqui, levou a marretada, vem para ela aqui a marreta e a carta de Chapolin aqui, a carta de astúcia, fica com ela, né, como uma imunidade. Então, enquanto outro jogador não receber uma marretada, ela não pode receber. E aí assim que outro jogador receber, essa carta vai passar para ele. A exceção é para 2 jogadores, né? Se estiver jogando em 2 jogadores, não existe essa imunidade. Aí pode tomar uma marretada atrás da outra. Tanto é que em 2 jogadores essa carta ela vem aqui para um descarte do Chapolin Colorado. E se não, né, em 2 jogadores, se ficar sempre alternando, né, não ia ficar legal. Foi muito bem pensado.
Então vamos supor que ela está aqui imune, e aí segue para a vez do outro jogador, que no caso aqui seria a doutora Rosa. Né? Lembrando que o Chapolin só pode atacar alguém que esteja na mesma sala. E aí ela tem um ponto de dano aqui da marretada. Se um jogador tomar 4 marretadas, automaticamente ele vai sair de jogo. E aí todas as cartas de projeto que eventualmente a pessoa tenha, ela acaba tendo que descartar, né? Ela acaba sendo colocada na sala em que ela foi eliminada, e aí você vai embaralhar essas cartas de projeto junto com as demais. Né? Da mesma forma que eu tinha dito antes, pode acontecer isso na sala inicial ou final, você simplesmente cria um novo monte aqui de cartas de projeto. E aí, tendo sido eliminado com 4 marretadas, se restar apenas um jogador sem tomar marretadas, ele ganha o jogo, né? Então, com quanto mais jogadores você jogar, no caso 5, que é o máximo, mais difícil vai ser do jogo terminar por conta de marretadas, né? Com menos jogadores, a probabilidade é maior. Então, se você for o último a restar aqui no jogo sem ter tomado 4 marretadas, você é o vencedor. E aí ela está aqui com a imunidade. Se acontecer, né, de algum jogador depois comprar a carta do Eu Vou, ele simplesmente não toma marretada, mas a carta de imunidade aqui continua com a pessoa que está com a carta de imunidade, né? Não vem para ela, por ela ter pego a carta do Eu Vou. É só se tivesse tomado uma marretada que ela ficaria com a carta. Se acontecer de acabarem as cartas aqui de ação do Chapolin Colorado, ou até mesmo, né, do cientista, do tirolês, você simplesmente pega as cartas do monte de descarte e forma um novo monte aqui de cartas de ação. E aí, a primeira ação dele foi atacar. Se não for possível que ele ataque, vamos supor que ele está aqui sozinho, né? A próxima ação é de ele andar. Então, se tiver aberta a porta, ele vem e abre a porta, né? Então, vamos supor que fosse o caso. Então, foi o turno de um jogador, o próximo é o do Chapolin, ele não tem quem atacar aqui na sala, ele vem e anda. E se, além de atacar, não for possível, ele também não puder andar, a terceira ação na ordem de prioridade é abrir portas. Então ele vem e abre a porta e faz a ação dele, do turno dele. E aí, se ele estiver, por exemplo, em salas centrais aqui, vamos supor que tenha portas abertas, né? A prioridade de andar do Chapolin é em direção à sala final. Só que se não tiver cientista para cá, ele tem que andar em direção à sala inicial, né? Se tiverem cientistas, né? Agora, se acontecer, por exemplo, de todos os jogadores estarem aqui, né? A prioridade dele é andar para cá, mas não tem cientista. A prioridade dele é para cá, mas não tem cientista, né? Vamos supor, no caso, né, em casos em que ele não pode atacar, né, e que ele teria que andar. Então, andando para cá ele não pode, porque não tem cientista. Para cá ele também não pode andar porque tem cientista, e tem que usar a ação de abrir portas. No caso aqui, elas estão todas abertas, mas vamos supor que essa aqui não estivesse, ele usa a ação de abrir, tá? E aí, se ele não puder nem atacar, nem andar e nem abrir portas, simplesmente ele não faz nada, né? Passa para o turno do próximo jogador. E outro detalhe também, quando ele está andando, né, ele desconsidera os personagens que eventualmente estejam aqui no baú, que eu já vou falar mais para frente, né? Tem uma carta de ação em que você se protege se escondendo aqui no baú,
E também ele vai desconsiderar o tirolês também na questão da movimentação, tá? Essa de que tem que ter cientista para um lado ou para o outro aqui para ele se movimentar. Agora, o que ele considera é cientista imune pela carta de astúcia, aqui, de imunidade, né? Então, se vamos supor que a doutora Rosa aqui, ela está aqui, mas tem imunidade, ela é vista pelo Chapolin quando vai andar, tá? Mesmo estando imune. Ela está imune da marretada, mas não da permissão de andar do Chapolin Colorado, tá? Então ele só desconsidera quem está no baú e também o tirolês, para questões de movimentação. Bom, tem cartas especiais de cenário, que no caso até esse jogador estava com uma delas. Vou trocar aqui, que tem a carta do baú e tem também a carta da sala de reunião e a carta de troca de cérebros, né, que ao todo são 3, inclusive. Tá? A primeira delas, a sala de reunião, né? O que acontece? Um jogador que estiver aqui na sala de reunião, vamos supor a doutora Rosa, se ela usar como ação essa carta, né, estando aqui na sala de reunião, o que acontece? Ela pode descartar e eliminar uma carta de dano. Então, ela descartaria aqui essa carta e esse dano que ela recebeu viria aqui para o descarte. Então, a única carta que tem, mas você tem que estar aqui na sala de reunião, né? Ou seja, se você estiver em outra sala, você tem que se mover até chegar aqui para poder usar essa carta da sala de reunião. Mesma coisa para a sala do baú, o personagem ele tem que estar aqui, né? Então vamos supor aqui, por exemplo, o Dr. Inocêncio na sala do baú, né? Se ele tivesse a carta na mão dele aqui e usasse como uma ação, né? O que acontece? Ele usa, ele se esconde dentro do baú, ou seja, você deita o meeplezinho dele aqui na sala do baú e você acaba ficando imune aí às marretadas do Chapolin Colorado, fica imune de ser também empurrado e também de ser roubado por outros jogadores até o próximo turno, né? Quando chegar a vez dele de novo, ele levanta aqui o personagem dele. Tá? Lembrando, como eu tinha dito antes, né, o Chapolin ele não vê o cientista e não ataca também o cientista que está dentro do baú. E aí a última carta de sala que nós temos aqui é a de troca de cérebros. Então vamos supor, por exemplo, aqui, vamos ver que jogador aqui, o C. Vamos supor que o Federico aqui use a carta de cérebros, né? Vamos supor que ele... Cadê? Esse aqui, né? Vamos supor que ele tivesse aqui a carta de cérebro e ele usa a ação. Para isso, ele tem que estar aqui na sala de troca de cérebros. E aí, a partir do momento que ele usou, o turno dele acaba e ele vai trocar de cérebro com outro jogador. Então, é uma coisa que tem que você considerar, porque se você usar isso na sua primeira das 3 ações, você não vai poder usar a segunda e a terceira. Então, o ideal, né, é você utilizar essa carta na sua terceira ação, né, porque você vai acabar perdendo o seu turno. Você vai controlar o turno de um outro bonequinho aqui, um outro meeple. E aí existe uma ordem de prioridade também. Então, se você tiver na sala com o Chapolin, prioritariamente você tem que controlar o Chapolin. Se tiver outro cientista, ou seja, não tem o Chapolin e tem um cientista, você tem que controlar o cientista. Se tiver mais de um cientista, você escolhe qual cientista você quer
E, por último, né, em ordem de prioridade, é você controlar o tirolês aqui. Então, ele fica, né? Nesse caso, não tem o Chapolin, que é o prioritário, não tem outro cientista, que é a segunda ordem de prioridade, e por fim, você vai controlar o tirolês, né? Então, acaba seu turno com o seu Meeple, você tem um turno para jogar com o tirolês. E aí, como que funciona, né? Primeiro eu vou explicar, né, se tiver que jogar com o Chapolin. Tanto com o Chapolin quanto com o tirolês, você tem que começar comprando 2 cartas do baralho de ação, né, do respectivo personagem. Então, se for jogar com o Chapolin, pega 2 cartas daqui. Se for jogar com o tirolês, você vai pegar 2 cartas daqui. Então, vamos supor que nós vamos jogar com o Chapolin, que é o primeiro na ordem de prioridade. E aí nós temos a carta aqui dos personagens especiais. Então, está dizendo que ele tem 3 ações entre andar, abrir e fechar portas. Então, nesse caso, quando você controla ele, não está no modo autômato, você pode fechar a porta também, tá? Só nesse caso aqui. Ou usar as ações das cartas do Chapolin. Então, vamos supor que é a vez do Inocêncio aqui, né? É o bonequinho dele que está aqui. Ele deixa com ele aqui por enquanto, para saber quais são as ações possíveis. Então, ele compra 2 cartas, que no caso são 2 marretas, e ele pode executar 3 dessas ações, né? Andar, abrir ou fechar portas, ou usar as marretas. Então, por exemplo, ali, ela não tem mais a imunidade, né? Porque ela usou a carta da sala de reunião, a carta do café. Então, ele pode dar marretada nos 2 jogadores, porque nenhum deles está imune. Então, por exemplo, dá uma marretada nesse aqui, ficou imune. Dá uma marretada nesse outro aqui, ficou imune. Tá? Então, já usou 2 ações. E a terceira é ou andar ou abrir e fechar portas. Então, por exemplo, aqui está aberto, né? Ele pode pegar e andar para cá onde tem cientista, né? Porque é melhor aproximar dos outros jogadores. Então, do mesmo jeito que repetiu a ação dando uma retada, né? Se de repente alguém tiver imunidade e você não puder usar as 2 cartas de ação, você pode repetir a ação de andar ou de abrir e fechar portas também, tá? Então, agora que terminou o turno do Chapolin Colorado, como troca de cérebros, ele não vai entrar no modo autômato, tá? Porque quando você controla o Chapolin Colorado, é como se ele já tivesse feito a jogada. Então, jogou esse jogador aqui, próxima jogada, a Doutora Rosa. Então, ele não entra depois no modo autômato, porque ele já fez a jogada dele, então passa aqui para o próximo jogador. Na próxima ordem de prioridade do controle de cérebros, depois do Chapolin Colorado, é você controlar outro jogador que esteja na mesma sala. Então vamos supor que é a vez do Federico aqui, do Inocêncio, sempre confundo os bonequinhos. Então, a única opção de controle é o da Doutora Rosa. Então ele tem 3 ações para fazer. Então, na verdade, seria essa carta aqui de Doutor Outro, né? Que está controlando outro cientista, né? Tem esse desenho aqui. E aí a mesma coisa, né? Só que aqui não tem compra de cartas. Então não vai comprar 2 cartas de monte algum. Tem 3 ações, sendo que você pode andar com o personagem ou abrir e fechar portas, né? Isso sem você usar cartas. Então 3 ações, né? É a vez, vamos supor, dele aqui, né? Então o que ele vai fazer? De repente ele vai usar uma para ela andar para cá, até porque na próxima rodada
vai entrar em ação o Chapolin Colorado. Então usou uma ação, de repente outra ação é de fechar a porta, né? E fechar outra porta, ou seja, está trancando todo mundo aqui dentro da sala, né? Então tem algumas estratégias que você pode bolar para forçar um jogador a gastar ações de abrir e fechar a porta para, né, ser mais alvo aí do Chapolin Colorado. Bom, e por fim, na sala de troca de cérebros, o terceiro em ordem de prioridade aqui é o tirolês, ou seja, não tem nem o Chapolin e nem outro cientista para controlar. Então você tem que controlar o tirolês. E aí é a mesma coisa do que o Chapolin, né? Você tem que comprar 2 cartas do monte aqui, de cartas de ação do tirolês, e usar, né, uma das ações aqui sendo de andar, abrir e fechar portas, ou usar as cartas de ação do tirolês. Então vamos supor que é aqui o Inocêncio, de novo, que está usando. Então, eu vou explicar as cartas de ação aqui, né? Temos a carta, por exemplo, da mordida. O que a carta de mordida faz? Você vai escolher um jogador que está na mesma sala que o tirolês, e o jogador vai descartar todas as cartas de ação da mão dele. Só que nesse caso aqui, por exemplo, não adianta ele fazer isso porque o único que está aqui é ele mesmo, e ele não quer descartar todas as cartas. Então primeiro ele tem que mover o tirolês para o lugar onde esteja outro cientista para fazer com que ele descarte. Então primeiro ele teria que andar, depois, né, isso já gastaria uma das 3 ações, depois usa a carta de mordida como uma segunda ação, e o jogador descartar, né, e aí teria uma terceira ação. Então tem a carta da mordida, tem a carta do cocô, né, em que todos que estiverem na mesma sala que o tirolês, vamos supor aqui no caso da sala de reunião, incluindo até mesmo o Chapolin Colorado e o controlador do tirolês, eles têm que ir para uma das salas adjacentes que tiverem com porta aberta. A escolha, né, desse jogador que está controlando. Então vamos supor que ele joga todo mundo aqui para a sala inicial, né, a porta está aberta, né, se essa aqui tivesse fechada, ele teria que jogar todo mundo para essa aqui, tá? Menos o tirolês com a carta de cocô não vai junto. Aí tem a carta do olhar magnético, né, em que quando o jogador usa essa carta como uma ação, ele vai escolher qualquer jogador, vamos supor que esse aqui estivesse aqui, né, qualquer jogador que esteja na linha dele, né, linha de visão, né, considerando só o que está com porta aberta, você vai atrair aquele jogador para a sala em que ele estiver. Então, se o jogador escolher esse aqui, ele é atraído para cá. Se escolher esse jogador aqui, ele também é atraído. E aí, até mesmo o Chapolin pode ser atraído para a sala do tirolês, e também o cientista que trocou de cérebro com o tirolês. E por fim, né, pode usar como uma carta de ação. Tem aqui o tirolês roubando aqui um projeto. Ele simplesmente, né, tem que roubar o projeto de alguém que esteja na mesma sala que ele, né? Então, vamos supor que a doutora Rosa aqui estivesse na mesma sala do tirolês, ele vem aqui e rouba o projeto. E aí, né, tá vendo que essa carta de roubar projeto não tem aquela setinha para os 2 lados. Então, essa carta de roubar projeto aqui da carta de ação não pode ser usada para anular, conforme a gente tinha dito antes. Só que só pode fazer com as cartas de ação. Com a carta de roubar do tirolês não tem jeito, a carta é roubada e ponto final, tá? Nesse caso aqui tem 2 cartas, e a de mordida também tem 2. Já do cocô e do olhar magnético tem apenas uma carta só. Tá? Então vai executar como tirolês as 3 ações, sendo elas aqui, conforme eu disse, andar, abrir e fechar portas ou
usar as cartas de ação do tirolês. E aí, por fim, né, nós temos o nosso dadinho aqui. Se você tiver o dado aí, tiver comprado na pré-venda ou conseguiu de alguma outra maneira, o que acontece? Quando você é alvo aí do Chapolin Colorado, pode acontecer, né, de você jogar o dado para evitar tomar esse dano, tá? Então vamos supor que chegou a vez do Chapolin, no modo autômato, tá? Não vale quando alguém controla o Chapolin. Vamos supor que esteja aqui na sala, é a vez do Chapolin, na rodada aqui após o Inocêncio. Então, como de repente ele está com a carta de imunidade, vamos ver onde eu coloquei a carta de imunidade. Tá aqui, né? Vamos supor que o Inocêncio está imune, e aí a próxima a tomar uma retada aqui é a Doutora Rosa. Então ela joga o dado, e aí existem algumas combinações possíveis. Então jogou, por exemplo, o 3, né? O que acontece? Do 2 ao 5, se sair, simplesmente vai abrir aqui a carta e ver se vai tomar marretada ou não. Se sair o Chapolin Colorado, né, que corresponderia aí ao número 6 do dado, simplesmente não toma o dano, né? Agora, se acontecer de sair o número 1, aí você toma 2 marretadas em vez de tomar apenas uma. Então, né, nessa versão aí do mini-jogo do Chapolin, você vai, né, com 1 abrir 2, né? Se saírem 2 marretas, você pode tomar as 2. Né? No caso aqui, saiu uma eu vou e uma marretada, toma uma só. Mas se tivesse saído 2, aí não tem a imunidade depois da primeira. Tá? Quando você joga o dado, você corre o risco aí de tomar 2 marretadas de uma vez só. Né? Então, basicamente é isso. Aí os jogadores vão comprando projeto, roubando projeto, andando de um lado para o outro, abrindo e fechando porta, trocando de cérebro, né? Até que algum jogador chegue aqui na sala final com a combinação aí dos projetos, conforme eu falei, né? 2 iguais ou 3 em qualquer combinação. A não serem 2 jogadores, que aí tem que ter 3 projetos iguais, tá? Muitas vezes, como eu falei, termina com o jogador vencendo por ser o último a ficar no jogo sem tomar marretada, né? Mas muitas vezes também alguém consegue chegar aqui e completar a quantidade de projetos, certo? Por fim, aí tem o modo de duplas que você pode jogar, né? Você vai montar o jogo para 4 jogadores, né? E quem chegar primeiro aqui na saída com 3 projetos iguais ou 3 projetos diferentes, ele, né, ganha a partida junto com a sua dupla. Agora, se um dos jogadores da dupla for nocauteado aí pelo Chapolin Colorado, aí a dupla perde, tá? E apesar de o jogo ser em duplas, não pode olhar as cartas um dos outros aí da mesma dupla. Ou seja, se você quiser pegar cartas de projeto do seu parceiro aí de dupla, você tem que usar a carta de ação de roubar, tá? Mas é um jogo, é um modo bem legal de você jogar um jogo aí em duplas, certo? Tá, o jogo basicamente é isso aí, né? Eu pretendo fazer aí um gameplay aí de exemplo para esclarecer, tá? Eu tive muita dificuldade em entender o jogo assim nas primeiras vezes que eu vi, né, tanto por vídeo na internet quanto lendo o manual, porque tem muita carta de ação, né? Então no começo é meio confuso, mas depois que você joga algumas vezes, já vira assim, né, já fica bem fácil, tá? É um jogo que eu gostei bastante depois que eu vi a ideia dele, tanto é que quando eu soube que ia até pré-venda, né, eu comprei
na hora, assim, sem pensar, né? Eu gostei, assim, como eu falei, bastante da proposta. Acho que o Nordan foi bem inteligente em bolar o jogo dessa maneira, né? Até agradeço de novo ele aí pela ajuda, pela paciência em ter me respondido aí as minhas dúvidas, né? E se você também tiver ficado com dúvidas, coloca aí nos comentários que eu tento esclarecer o quanto antes, certo? Então, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, clica no sininho para receber a atualização de vídeos novos, compartilha com alguém que você acha que vá se interessar por esse belíssimo jogo e também assista a outros vídeos do canal que já tem bastante coisa legal e também siga o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e também no TikTok, beleza? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem e um abraço. Tchau!